E aí, gente, aqui quem tá falando é a Bela e você está escutando ou assistindo o podcast da Bailarina Preparada. Sejam todos muito bem-vindos. Se você tá nos assistindo aqui pelo YouTube, clica nesse botãozinho vermelho que tem aí embaixo de se inscrever no canal. E se você tá nos escutando por outra plataforma, também não deixa de seguir o nosso perfil, que assim você sempre vai ficar sabendo quando tiverem novos episódios, tá bom? A gente tá chegando aqui no finalzinho dessa terceira temporada e eu tô muito feliz de receber aqui duas profissionais que eu admiro muito o trabalho, que é a Maria Cristina Lopes, já esteve aqui lá na primeira temporada, né, do podcast, foi muito legal. E a Raquel, que é nutricionista, também já foi parceira aí em vários outros trabalhos, né? Esse trio aqui já trabalhou bastante junto e sempre deu muito certo. Então, quero agradecer a presença de vocês e por terem aceitado estar aqui comigo no dia de hoje. Ai, obrigada por convidar e fico feliz de estar aqui de novo para falar um pouquinho sobre mente, sobre vários assuntos que são super importantes, né, para o mundo da dança. Arrasou. É muito bom, eu acho que se juntar com profissionais que acreditam, né, no nosso trabalho e na importância de falar sobre isso é sempre muito bom, muito prazeroso e dá muita esperança também, né, que a gente consiga atingir cada vez mais pessoas com esse assunto. Verdade. E o assunto, gente, que a gente vai falar sobre hoje é a união aí da psicologia com a nutrição, justamente em prol da saúde, né, de bailarinos e bailarinas. Por que surgiu essa ideia? Porque no workshop do 100% Preparada lá no ano passado, eu falei com a Raquel e com a Maria, falei, gente, queria muito algum material que integrasse, assim, a parte do alimento, da nutrição com a parte da psicologia, porque a gente sabe que no meio da dança, né, existem muitos comportamentos, transtornos alimentares e enfim. E eu falei, gente, que tal se vocês montarem aí um material para entregar para os alunos e tal? E elas toparam. Ficou um material muito incrível, ficou realmente muito bom. E aí eu falei, tá, então vamos falar sobre esse material no podcast, né? Porque esse podcast tem esse objetivo de informar, compartilhar conhecimento e não podia deixar de falar sobre esse tema por aqui. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, mas antes da gente começar de fato, para quem não conhece a Maria e a Raquel, vou pedir, meninos, para vocês se apresentarem aí rapidamente pro pessoal. Pode começar, Maria, vamos por ordem alfabética. Meu nome é Maria Cristina Lopes, eu sou psicóloga da dança, sou mestre em psicologia do desenvolvimento, trabalho com psicologia da dança há por volta de 10 anos. Muito feliz de trabalhar com essa área e eu faço ao longo desse tempo 1 milhão de coisas, como também é comum na dança, qualquer profissional, né? Tendo bailarinos, dou cursos, workshops, faço consultorias, enfim. E o meu trabalho é basicamente trazer saúde mental para a dança de várias formas, né? Então, é um pouquinho assim do meu trabalho, do que eu faço. Arrasou, maravilhosa. E Raquel, você? Bom, gente, eu sou a Raquel, eu sou nutricionista, eu sou formada desde 2008 e desde 2008 eu atendo em consultório. Tenho pós-graduação em nutrição clínica e sou especialista em transtornos alimentares. E para contar um pouquinho da minha relação com a dança, né, eu danço desde os 7 anos, de uma forma amadora, então assim, sou dançarina por amor e diversão, com certeza. E quando eu comecei a estudar mais profundamente os transtornos alimentares, eu comecei a entender muito dessa relação com o mundo da dança, né? Porque a gente sabe hoje que bailarinos e bailarinas fazem parte de um grupo de risco para desenvolvimento de transtornos alimentares, para desenvolver uma relação que não é boa com a comida, não é boa com o corpo. Então eu decidi unir, né, esses dois mundos que fazem tão parte de mim,
tanto a dança quanto os transtornos alimentares e todo esse estudo do comportamento alimentar. E já consegui fazer vários trabalhos nessa área, com a Maria, com a Bela e com a escola de dança que eu faço parte, enfim, é muito legal. Então, eu acho que hoje a nossa maior missão é atingir cada vez mais, né, pessoas falando sobre esse tema, porque o que eu sinto muito é que cada vez que a gente fala sobre isso, mais gente vem com a gente, né? Mais gente se identifica, fala, nossa, eu não sabia que isso não era saudável, né? Ou que isso não era normal. Então, enfim, muito, muito bom estar aqui conversando com vocês de novo. Muito bom mesmo. E justamente, né? O ambiente da dança é um ambiente que, infelizmente, é muito propício, né, para o desenvolvimento de diversos transtornos alimentares. E puxando um pouquinho nesse gancho, eu queria que vocês comentassem o que vocês acreditam, né, que seriam os principais aspectos, tanto psicológicos quanto nutricionais em si, que podem levar a isso, né? Aspectos que fazem com que o ambiente da dança seja muito propício para o desenvolvimento desses problemas. Bom, eu acho, com base em algumas pesquisas, não tem tanto assim sobre o assunto, né? Associando esses fatores mentais com a dança, ainda está caminhando. Mas com base nisso também na experiência que um dos principais é o perfeccionismo. Então o perfeccionismo ele tá assim entranhado na dança, principalmente no balé clássico, e é um dos fatores psicológicos que mais levam não só a transtornos alimentares, como a outros transtornos, como transtornos de ansiedade, até depressão, enfim, outras questões. E realmente é uma questão muito séria, porque a nossa mente ela vai encontrando formas de manter esse padrão, né? Então, digamos, uma pessoa perfeccionista, ela pode ter um determinado pensamento de eu preciso ser perfeita. E uma pessoa que pode estar ouvindo pode se identificar completamente com isso. Ela pode dizer, realmente, eu penso exatamente isso, eu penso que eu preciso ser perfeito o tempo todo. Mas uma outra pessoa perfeccionista, ela pode encontrar maneiras de manter esse padrão elevadíssimo de técnico, físico, enfim, só que disfarçar muito bem isso. Então, digamos, eu não preciso ser perfeita, mas eu preciso ser o meu máximo o tempo inteiro. Então, se encontra coisas, mas no fundo, o fundamental é a mesma coisa. Então a nossa mente vai encontrando formas, é como se eu quisesse manter esse padrão, né, de perfeccionismo para minha dança, para minha vida, para enfim. E isso acaba levando a transtornos justamente porque eu não encontro maneiras de me manter nesse padrão elevadíssimo na dança. Faltam profissionais, faltam nutricionistas nas escolas, nas companhias, e eu desenvolvo vários comportamentos, não só a nível de comportamento alimentar, mas também de outros fatores, de sono, de amizade, de namoro, de, enfim, o que quer que você imagine de comportamento que não são saudáveis, né? Então, só que realmente a alimentação é uma das questões mais afetadas. Eu acho que pensando, né, na questão da perfeição e trazendo para a alimentação e para o corpo, né, a gente pode pensar num perfil muito controlador da alimentação, né, que acontece muito. Então, a prática de dietas muito restritas, muito quadradinhas, que não tem flexibilidade, né, e hoje a gente entende que uma alimentação sem flexibilidade, né, talvez ela não seja sustentável por muito tempo, talvez ela não seja saudável mentalmente. É mais uma forma de você alimentar esse perfeccionismo, né, essa busca pelo controle e também a busca por um corpo, né, por um padrão corporal que às vezes não tem a ver com o seu biotipo, e aí você fica nessa busca, você fica eternamente nessa busca,
fazendo coisas que não são saudáveis para o seu corpo, para sua mente. Então, a alimentação e o corpo são maneiras também do indivíduo buscar o controle, buscar a perfeição, né? Se isso fosse saudável, né? Enfim, acho que eu não teria trabalho, Maria não teria trabalho, porque assim, estaria tudo bem, tipo, é só a gente controlar a alimentação e o corpo e ok. Mas a gente vê que isso tem danos físico-psicossociais, por isso que é tão importante não normatizar esse controle excessivo, né? Essa busca pela perfeição na alimentação, busca pela perfeição no corpo, isso gera muito desgaste emocional, isso ocupa muito tempo da pessoa. Então, assim, uma das coisas que as pessoas se identificam bastante é quando a gente fala quando a gente pergunta quanto tempo você pensa em comida, né? Assim, qual é o tempo que você gasta pensando em comida, em corpo, em dieta, em emagrecimento, né? E aí as pessoas vão entendendo que está desproporcional, né? Esse tempo que elas passam pensando nisso. E aí a gente começa a entender que tem alguma coisa aí que chama atenção e que precisa ser cuidado, né? Sim, exato. E realmente, né, não só na dança, mas todos os esportes, tem gente que considera a dança como esporte, tem gente que não, mas enfim, levando para um contexto mais geral, né? A dança e esportes de espetáculo, né? Por exemplo, a ginástica, patinação, esportes onde você não está competindo diretamente ali com ninguém, você não precisa ganhar diretamente de ninguém, mas você precisa mostrar um espetáculo, mostrar uma performance o mais bem feita possível. É muito comum essa busca incessante pelo perfeccionismo. E quando a gente vai ler, a gente repara que são nesses esportes que acontecem os maiores problemas, principalmente relacionados ali com a mulher e o corpo e a alimentação, né? Então, eu era da ginástica, né? Então, no ambiente da ginástica, eu passei por isso não só uma, mas várias vezes, assim, não eu, né? Mas, assim, vendo as minhas colegas muito de perto, passando por esse tipo de problema. E eu sempre gosto de lembrar, assim, que a minha técnica, né? Ela nunca foi uma técnica que falasse você precisa emagrecer, tá? Gorda, não sei o quê. A gente, inclusive, nos finais, assim, de competição e tal, ia no McDonald's todo mundo e tal. Então, assim, eu nunca senti uma cobrança muito pesada, mas ainda assim, mesmo assim, algumas, né, das minhas colegas passaram por muitos problemas. Então, é extremamente importante, primeiro, a gente aceitar, eu acho, né, a gente realmente aceitar que esse é um problema que existe, que ele é frequente, não é uma coisa que, não, ele existe, ele é mais frequente do que a gente imagina. E depois buscar conhecimento para ajudar essas pessoas, né? Que é um pouquinho da linha aqui do que eu queria trazer hoje, né? De como a gente pode fazer na prática, né? Para identificar amigas ou alunos que possam estar passando por algum tipo de problema, né? E aí, enfim, a partir daí agir, né? Passar para a parte da ação para que não aconteça nada, não chegue a nenhum tipo de extremo, né? Então, eu queria falar, né? Comentar com vocês sobre aqueles indicadores, né? Os indicadores favoráveis e os indicadores de atenção que vocês colocaram lá no nosso guiazinho e que eu achei bem interessante, né? Então, quais que são os sinais positivos ou negativos que a gente pode observar em nós mesmos, né? Mas também em pessoas que estão ao nosso redor e que podem ser um sinal para a gente observar um pouquinho mais a fundo essa questão. Não sei se alguém quer falar primeiro. Aqui é a Romaria. Eu acho que a questão da alimentação tem muita gente que expressa, né,
essa relação não tão boa com a comida de uma forma muito sutil, assim, né? Que às vezes até a gente entende como uma coisa normal, que é uma preocupação de, ai, não vou comer isso, isso não pode comer, por exemplo, né? Essa experiência que você teve com a sua técnica, que vocês iam comer depois e tal. Isso eu acho que é super saudável, mas é raro, né, acontecer assim, do tipo, né, nesse ambiente e tal. Não era sempre mas, não mesmo. Por exemplo, uma pessoa que tem uma relação com a comida mais conturbada, ela não iria aceitar, né, uma situação como essa. Ela provavelmente não iria comer, mesmo todo mundo comendo, ela não iria comer. Ou ela iria falar sobre calorias do lanche, ou sobre quanto que ela tem que fazer de exercício, ou quanto que ela tem que ensaiar para queimar esse lanche que ela eventualmente estaria comendo. Então, quando a pessoa ela não tem uma relação muito legal com a comida, ela não consegue aproveitar momentos, por exemplo, de celebração, como esse. Então, assim, sei lá, sair para comer com a galera do ensaio. Ou sair até, tipo, né, para um bar beber com a galera do ensaio. Tipo, uma pessoa que não tem uma boa relação com esse papel da comida, que é justamente de celebração, né? Ela pode se mostrar meio incomodada. E às vezes a gente trata isso como normal, né? Do tipo assim, não, ela só se preocupa com sei lá, né? Com a dieta e com... Mas a gente não tem noção do quanto que isso pode estar causando realmente um dano mental muito, muito grande, né? Da pessoa, que é como eu falei, da pessoa gastar muita energia e muito tempo pensando nisso. Então, essa preocupação excessiva, né, com o que ela tá comendo, falar muito sobre, não comer em situações que tá todo mundo comendo, né, são fatores muito importantes que muitas vezes a gente normatiza, a gente pega como normal, né? Ou se pesar frequentemente, falar muito sobre peso e número, né? Isso também mostra um ponto de atenção. E tem gente que não demonstra isso muito fácil, né? Por isso que é tão complicado, assim, a gente falar de indicadores, né? Porque tem gente que tem um mecanismo ali de defesa de não, Sim. né? Talvez professores, né, com um olhar mais atento consigam perceber, né, essas pessoas que são mais... que tem alguma coisa ali, mas não sabe exatamente o que, né? E sempre incentivar a buscar ajuda. Mesmo que no final você descubra que a pessoa não tem nada, né? Sim. Eu acho que é legal incentivar a buscar ajuda, né? E eu achei interessante, Raquel, que você falou sobre a gente achar normal, né? Essa conduta da pessoa não querer comer e tal. E às vezes a gente até acha isso muito positivo. Né? A gente fala, fulana, tal, mesmo incentiva, quando a gente sai, dá um reforço positivo. Ela fica ali, não sai da dieta e não sei o quê. E às vezes isso realmente é algo muito mais profundo, né? Não é só o fato dela... Às vezes ela não tá bem com isso. Às vezes ela tá querendo comer, talvez... Ou então ela não queira comer pela razão errada, né? Não pelo simples motivo de não tô com fome hoje, ou sei lá, não quero hoje. Mas sim por conta de todo um background que já foi perdido, assim, né? Então, achei legal você comentar isso, porque às vezes a gente vê não só como normal, mas até como algo positivo, né? Vou até comentar esse exemplo antes de falar de um indicador que eu acho bem interessante para ver principalmente com crianças. Mas esse exemplo ele é muito confuso, porque ele pode ser muito positivo e muito negativo ao mesmo tempo, né? Então, na psicologia a gente costuma dizer que algo pode ser ou não sintomático. Perdão. Que algo pode ser ou não sintomático a depender da pessoa, das suas características, da sua atitude com aquele comportamento. Então, a pessoa comer ou não um hambúrguer no McDonald's pode ser ou não saudável, Sim. né? Então, pode ser uma pessoa que sempre comeu hambúrguer do McDonald's e agora ela fez um exame,
O exame não deu muito bom, não deu muito ruim também, mas também não deu muito bom e ela tá querendo se cuidar, né? Então ela tá querendo se cuidar e não preciso disso. E pronto. Agora, pode ter uma outra situação. Isso também acontece com essa situação de vamos levar todas as crianças no McDonald's. Qual é a atitude do professor? Olha, hoje vocês podem porque vocês fizeram bem, amanhã não. Não pode ficar comendo todo dia, não. É uma mensagem que, né, que vai assim, ó, hoje comam tudo o que vocês puderem comer. Isso também acontece, né? Exatamente. Porque amanhã, eu já vi. Eu já vi isso. Já vi. Então, assim, depende muito Então, a atitude do professor, como é que ele fala sobre comida com as crianças, né? E com criança é muito problemático, porque a criança... Eu via, quando eu trabalhava assim, todos os dias, né? Trabalhando na clínica é mais difícil porque a gente já tá conversando abertamente sobre tudo, mas no dia a dia, em escola, quando eu trabalhava no dia a dia, não só com palestra ou consultoria, eu via crianças falando sobre calorias, sobre, enfim, situações que são mais técnicas. Só que, geralmente, você percebia que essas crianças falavam trazendo um discurso muitas vezes de casa, de um problema alimentar também de casa, né? De como os seus pais falam sobre alimentação. Criança que geralmente não traz isso de casa, não fala muito sobre caloria, não fala muito sobre essas coisas. Ela mente descaradamente, não, já comi, não tô com fome. Você sabe que ela tá, mas, né, ela ficou o dia inteiro naquele festival, ela não comeu, você viu ela só bebendo água, então você sabe que ela tá com fome. Então ela mente de uma tal forma que você percebe que é mentira, a criança mente mal no geral. E é meio que isso, sabe? Você vai percebendo de outras formas também. A criança tem uma maneira particular de mostrar o que ela tá sentindo, o que ela tá passando, né? Então você precisa ficar atento para um discurso infantil também sobre isso, né? Sim. E também os professores... É um pouco o que eu falei antes. Às vezes isso se traduz, esses problemas com a alimentação e com a magreza, se traduz de uma forma grosseira. Você tá gorda, você precisa emagrecer. Sim. Só que muitas vezes esse discurso não é grosseiro, ele é velado. Ele é, assim, tem uma máscara ali, sabe? Então muitas vezes não se fala que ninguém tá gordo, isso não é uma questão. Mas também não se dá destaque para quem está um pouco acima do peso. Ou então se reforça a magreza quando ela acontece. Então uma pessoa emagreceu, nossa, tá magra, tá linda, tá isso, tá aquilo. E você nem sabe que tipo de emagrecimento foi aquele. Às vezes foi emagrecimento com uma doença, né? Eu emagreci que eu tive Covid, por exemplo. Sim. Então, assim, as pessoas reparam, falam, mas assim... não foi um emagrecimento saudável, tá me entendendo? Então, assim, esse discurso na dança, ele muitas vezes permanece, mas ele permanece de uma maneira muito atual, de uma maneira velada. Então, a gente precisa ficar atento pro discurso que não é grosseiro também. Uma das palavras que a Raquel trouxe, que também eu trago pra mente... E eu acho que é uma palavra muito interessante para a gente usar para várias questões de saúde na dança, porque é uma palavra que se entende muito. O que ela quer dizer, o que ela quer expressar é flexibilidade. Então, ter flexibilidade com a alimentação, com a mente, com os relacionamentos, com essa coisa da magreza, com tudo, sabe? Então, que tipo de flexibilidade é essa? Isso às vezes não significa mudar por completo. Mas, assim, ter um espacinho para se movimentar, sabe? Ter esse espacinho. Às vezes é sobre isso, porque, por exemplo, na clínica, principalmente de psicologia, a gente não costuma falar muito sobre uma cura por completo, né? Ninguém sai 100% curado, assim. Sim. Mas às vezes você muda um pouquinho, é um pouquinho que você muda que já faz toda a diferença, sabe? Então é isso, às vezes é ter um espacinho para se movimentar um pouco. E uma das coisas que se pode usar muito nesse sentido é também ter modelos, na dança é muito comum isso acontecer, que sejam também fora desse padrão de extrema magreza, sabe? Só de russas, ou só, sabe? Então, assim,
que tipo de modelos a gente reforça, a gente traz para aula, a gente acha bonito, legal, saudável e tudo mais. Então, na dança, as pessoas se inspiram em quem já atingiu aquilo que a gente quer. E então é uma forma muito simples, que já faz parte do dia a dia da aula e que é muito bacana. Uma outra forma que a gente pode perceber tudo isso, essas questões, é com a comparação. Mas muitas vezes essa comparação com o outro não é só com o outro, é consigo mesmo. É muito comum, por exemplo, principalmente a menina que tem alguma questão com o corpo, ficar na frente do espelho e ficar ali, 10 minutos, mexendo a barriga, apertando o quadril, apertando ali. Se checando, né, que a gente chama. O tempo todo. E também, o uniforme, principalmente do balé, ele também acaba levando a esse comportamento. Às vezes não levando, mas aquela pessoa que já tem esse comportamento, uma vez que ela coloca o uniforme, ela tá ali bonitinha, perfeita para se checar. Então ela fica se checando o tempo todo, antes de começar a aula, no meio, depois. Então esse é um comportamento muito, muito comum e que é fácil de perceber. Então, para um professor que às vezes não tem uma formação em nutrição, em psicologia, esse é um comportamento fácil de perceber, e até dos colegas também, né? Você falou... A gente falou de... Ai, não, desculpa. Pode falar. Não, é que, nossa, a gente falou de tantos pontos tão importantes, né? Só agora, assim, nesses últimos minutos, que é a questão do ambiente, né? Então, assim, eu gosto muito de um exemplo que eu ouvi numa das aulas da minha especialização em transtorno alimentar, que é assim, 5 irmãos perderam a mãe, mas cada um vai reagir de um jeito muito particular e único sobre isso, né? Então, às vezes a gente tem um ambiente que não é favorável, mas cada aluno, cada bailarina vai reagir de jeitos muito diferentes a isso, né? Então, por isso que a gente tem que ter muita atenção aos comentários, às referências, aos modelos, tanto ao incentivo grosseiro quanto não grosseiro, que nem a Maria falou, né? Então, porque cada um tem uma reação muito única e particular que tem muito a ver com a sua própria história, com as suas próprias experiências, com os seus traumas, com as suas experiências boas e ruins. Então, assim, é muito complexo e muito importante, né, a gente entender toda essa dinâmica. Sim. Porque não dá pra gente afirmar também que se um professor faz um comentário sobre o meu corpo, não dá pra afirmar que eu vou desenvolver um transtorno alimentar. Mas pode ser que sim, né? Então, isso já é o suficiente pra gente prestar atenção nesse ambiente, né? Como que se desenha todo esse ambiente. Enfim, só um comentário. Não, e também como se avalia isso, né? Às vezes a pessoa só vai perceber que tem algo, ou que teve algo, 10, 20 anos depois. Então é confortável também falar, não, meus alunos estão bem. Porque não se sabe, de fato, né? Porque muitas vezes em casa não se percebe o que acontece. Os pais Porque às vezes não normal, sabem. né? É normal numa casa, numa família, falar sobre dieta, falar sobre emagrecimento, falar que você está gorda e isso, né, consequentemente ser uma coisa ruim, né? Então, é muito comum. Complexo. É muito comum mesmo. E falando até um pouco sobre isso, né, do ambiente, eu achei interessante, eu achei, na verdade, 3 pontos interessantes. Sobre o ambiente, eu gostei muito, Raquel, quando você falou que cada pessoa reage de um jeito, né? Porque, nitidamente, quando a gente tá dentro de uma turma de balé e começa a reparar esses sintomas, né? Essas ações de algumas pessoas, começa a reparar que a pessoa emagreceu demais e tal. E a gente acha que, tipo, não deve ter tido nada a ver com isso aqui. Mas depois a gente começa a perceber que, no fundo, teve a ver, né? Teve a ver para aquela pessoa. Para mim, eu não senti nada, não me afetou em nada. Mas para aquela pessoa, afetou. Então, como você disse, né? Tem comentários, tem falas que a gente não precisa reproduzir. Porque alguém, mesmo que seja uma pessoa em 50...
pode se sentir mal com isso e podem ter, né, várias consequências. Uma outra coisa que eu achei legal, que vocês falaram, é sobre aquela questão da dieta, né, do plano alimentar e tal, que é uma coisa que eu ouço muito, que é falar sobre a despedida, né? A pessoa vai começar um planejamento alimentar novo e aí vai fazer a despedida. Não, agora eu vou me despedir aqui como se a comida como se ela nunca mais fosse comer aquela comida na vida. Então, esse é um comportamento que pelo menos, até eu mesma, eu considerava isso muito normal, porque eu ouvia muito isso, né, no meu ambiente. E até o ponto de eu chegar e falar, não, isso não é nem um pouco normal, isso é muito problemático, né? Pô, vou despedir da comida, por quê? Né? Por quê? Eu nunca mais vou comer isso, né? Então, enfim, eu achei isso interessante. E uma outra coisa também que a Maria falou sobre a autopercepção, né? A autocobrança e tudo mais, eu também vejo muito, né? Trazendo até um pouco para a parte do condicionamento físico, dos treinos e tudo mais, bailarinas que querem melhorar a sua performance, né? Que olha para o vídeo, não gosta de se ver dançando, querem melhorar a performance, mas, por exemplo, tem medo de fazer um treino de musculação que vai deixar o corpo dela maior, né? Que vá mexer com a estética ali do corpo. Ou então, meninas que começam a treinar comigo ou começam a fazer atividade física no intuito de emagrecer e não de melhorar. E depois elas percebem que aquilo pode melhorar a performance. Então, é o que eu mais vejo, né, na minha prática, na minha área, né, digamos assim. Mas que eu vejo que, nem sempre, né, mas que pode ter uma relação com essas questões, né, do ambiente e enfim, não sei se vocês passam por isso também, mas com certeza, às vezes a gente vê um paciente, né, no caso de vocês, no meu caso uma aluna, que a princípio vem com uma outra expectativa, né, uma coisa que não tem nada a ver, e aí quando começa a falar sobre algum assunto ou manda algum comentário, a gente acende uma luzinha e fala, acho que pode ter algo errado ali, né? Então é importante a gente ficar bastante atentos a esses sinais. E a gente falou bastante sobre esses sinais mais comportamentais, né? E existem alguns sintomas físicos também que a gente consegue observar, né, nessas pessoas. E quais seriam os principais sintomas físicos que a gente observa e vê que pode ter alguma coisa assim que não tá muito, muito legal? Eu acho que quando o corpo começa a falar, né, com sintomas físicos, já é um sinal bem importante, assim, de uma relação talvez mais dos extremos da alimentação, né? Então, que nem você falou, Bela, da questão da despedida, né? Eu acho que pessoas com questões nessa relação com a comida e com o corpo, elas transitam muito nos extremos, né? Então, assim, ou come tudo ou não come nada. E aí fica essa dicotomia, né? 8-80. E é muito difícil para essa pessoa transitar no caminho do meio. É muito mais fácil transitar nos extremos, né? E aí, no caso do balé clássico, por exemplo, que a prática de não comer é muito incentivada em vários lugares, né? A gente começa a ver sinais físicos desse não comer, né? Dessa falta de energia, de nutriente. Então, a pessoa ela pode ter, de repente, até durante algum ensaio, né? Um mal-estar súbito, uma palidez, uma fraqueza, uma queda de pressão, porque realmente não tem energia, né? As pessoas, elas têm... É engraçado que quando eu comecei a realmente atender essa área, quando um paciente ele tá muito no extremo de não comer, é até difícil conversar com essa pessoa, porque a cognição ela fica prejudicada real. É muito visível isso.
Então, assim, parece que você tá falando com a pessoa não consegue responder, por mais que ela queira, ela não consegue responder, ela não consegue assimilar o que você tá falando, então fica muito difícil. Ao mesmo tempo que a gente vê uma enorme diferença quando essa pessoa começa a se alimentar um pouco melhor. Então, imagina a gente pensar isso para uma pessoa que gasta muita energia dançando, né? Assim, é muito sério isso, é muito sério. Então, se você vê um aluno, uma aluna reclamando de cansaço, né, com essa coisa muito letárgica, pode ser um sinal de falta de comida, né? Que o corpo começa a reclamar mesmo, começa a dar esses, né, a gritar muitas vezes. Então, por exemplo, pessoas que começam a ter, né, uma diferença na pele, uma pele mais seca, uma unha mais quebradiça, um cabelo que começa a cair mais. Pode não ser nada? Pode, mas a gente está falando de um ambiente, de um meio, de uma cultura que é muito comum incentivar o não comer. Então, é realmente um ponto de atenção. Esse sinal físico. Você, né? Falando isso, me lembrou até que alguns lugares, né, eu já ouvi relatos de professores que não deixam, por exemplo, os alunos beberem água até durante a aula, porque acham que vai, sei lá, o quê? Eu não sei, na verdade, o que acham que vai fazer com a pessoa, né? Mas, enfim, muita gente também que tem pensamento errado, né? De que vai beber muita água, vai ficar inchado. É justamente o contrário, né? Quase que o extremo oposto disso e, enfim, aí muitos professores realmente incentivam essa prática. E uma coisa também que eu lembrei agora é que é muito comum isso para as mulheres, né? E muito comum no meio do balé, que se eu não me engano, mudou o nome, eles não chamam mais assim, né, na ciência, mas é aquela tríade da atleta feminina. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma tríade que pode começar ali com os transtornos do comportamento alimentar, e aí passa por perda de... Agora eu não vou lembrar. Sim, a menorreia, né? Pausar com a menstruação. E aí depois chega até problemas por exemplo, problemas ósseos, né? Como osteopatia, enfim. Então, eu lembro que teve uma amiga minha que quando a gente era ginasta, né? Nós éramos... Desde pequenininha, assim, eu já tinha menstruado. E ela também já tinha menstruado, agora eu lembrei. Mas ela ficou, assim, uns 8 meses sem menstruar. Sem menstruar, assim, não vinha nada. E foi exatamente nesse período que ela tava, sei lá, pesando uns 40 quilos. Ela tava muito, muito, muito magra. Que foi o momento, assim, que a gente começou a ficar, de fato, bem preocupado, né, com ela. E no fim das contas foi exatamente isso que aconteceu, né? Ela teve um problema de transtorno, um transtorno alimentar, e acabou levando ela realmente a parar. Ela ficou sem menstruar por muito tempo. Foi só quando ela voltou a se alimentar bem, comer de verdade, enfim, que ela voltou a menstruar e voltou ao normal, digamos assim, né? Então... eu me lembrei desse fato que é muito importante. A interrupção da menstruação é um sinal físico muito importante. Estava até esquecendo, que bom que você me lembrou. De uma forma bem didática, assim, na verdade, o que acontece, né? A pessoa, ela chega a comer tão pouco que ela acaba perdendo muita gordura, né, corporal, e os hormônios todos ficam muito bagunçados. E aí a interrupção da menstruação é justamente porque o corpo está completamente bagunçado, com muito pouca gordura corporal, que a gordura corporal ela tem um papel importante, né? Nos hormônios, na proteção. Então aí acaba acontecendo isso. A gente tem como um dos parâmetros de melhora de um paciente a regularização da menstruação também. Então, é bem legal ficar atento a isso também. Show. Maria, quando alguma bailarina, assim, chega pra você, normalmente elas chegam com essa demanda, com uma demanda de tratar algum transtorno alimentar, né, dessa parte, ou normalmente elas chegam pensando em
querendo fazer uma consulta com você com outro objetivo e acaba que no fim, ou então, sei lá, vem porque o pai ou o professor encaminhou e a pessoa meio que estava em negação, digamos assim, e foi dentro do processo ali de tratamento que você conseguiu identificar e tratar esse problema. Geralmente quando acontece da demanda aparecer já de imediato, ou é uma pessoa que já desistiu da dança, ou a demanda vem por outra pessoa. Então vem pelos pais, pelo professor, e eles mesmo que entram em contato comigo. Quando a própria pessoa, geralmente ela entra em contato mais com uma demanda de ansiedade. Sim. E não só é uma comorbidade muito comum, mas também é um sinal muito, muito forte. Imagina uma pessoa que não está comendo direito, ela também vai começar a sentir outros sintomas, também a nível físico, só que mais brandos, digamos assim, né? Não chegar ao nível de desmaiar, não chegar ao nível de interromper a menstruação, mas chegar ao nível de ter uma piora no sono, de ter problemas que pareçam com quadro de estresse, por exemplo, né? E aí você vai pesquisar, não tem nada que possa indicar que é um estresse. Entende? Sim. Então, assim, tem certos sintomas que são muito comuns. E a ansiedade também, ela é muito diferente de transtornos alimentares, porque todos sentimos ansiedade. Tem um certo nível que é problemático, né? Que a gente consegue fazer um diagnóstico. Mas o transtorno alimentar não é assim, né? O sintoma é meio que de marcar, é uma caixinha, né? Tem ou não tem. O transtorno de ansiedade não, é como se fosse uma escala. Quão ansiosa eu sou, por exemplo. Sim. Então, o transtorno de ansiedade é muito mais fácil as pessoas perceberem uma diferença e tudo mais, e também falarem sobre isso nos outros, né? Uma coisa que você se identifica em si próprio, então perceber no outro e também buscar tratamento para isso é muito mais... entre muitas aspas, aceitável. Sim, porque não é uma coisa que causa tanta vergonha, que causa tantos problemas assim a nível de busca de tratamento, de diagnóstico e tudo mais. As pessoas, quando chegam com essa demanda, geralmente elas têm vergonha dos comportamentos que teve por causa disso, né? Então, é uma coisa difícil para falar e muitas vezes até de falar de imediato. Quando a própria pessoa falar. Então, ela vai trazendo esses assuntos aos poucos, né? E se você traz uma situação, um exemplo, aí se aproveita para se identificar, enfim. Mas realmente é uma situação que é difícil de ser tratada, como vários outros transtornos também, porque muitas vezes as pessoas não buscam tratamento. E aí também entra o ambiente, entra os colegas, o professor, todo mundo se juntar para meio que ajudar essa pessoa que não tá bem, né? Eu imagino que foi mais ou menos isso que aconteceu lá com essa sua colega. O pessoal tá vendo que não tá bem, o que a gente faz, como é que a gente ajuda e não sei o quê. Exato. Porque vocês, quando chega nesse nível, não tem muito o que você, Bela, fazer, né? Você precisa ajudar a buscar um tratamento. Então, é isso que se pode fazer, assim, se mobilizar para ajudar quem não tá bem quando chega nesse nível, mas principalmente criar uma cultura adequada ali em sala de aula, principalmente, para que não chegue nesse ponto, né? Mas realmente a busca de tratamento, ela tem que chegar num extremo, sabe? Sim. É muito difícil uma pessoa buscar no início. A não ser que ela já esteja com um nutricionista ou com um psicólogo, esteja começando a sentir alguma coisa e aí surge, né, alguma coisa ali. Sim. Mas fora isso, é muito difícil começar um tratamento logo no iniciozinho, sabe? Começou há 2-3 meses e eu já busquei tratamento. É muito difícil. Eu imagino. E acho que esse fato faz ainda a importância de ter olhares atentos ainda maior, né? Porque acredito que quanto mais cedo a gente consegue identificar isso, mais fácil de reverter
a situação não só física, né, mas também a questão psicológica, porque querendo ou não, é aquilo que vocês falaram, né, a pessoa nunca fica 100%. Sempre vai ter ali alguma coisa que pode ser desencadeada, algum gatilho, enfim. Era justamente sobre isso que eu queria falar, né? Assim, pra gente ir caminhando pro final da nossa conversa, era sobre se uma pessoa, né, quem tá ouvindo a gente agora, cara, ouviu a gente falando dos indicadores, falando dos sintomas e descreveu, assim, algum conhecido, alguma amiga, ou até mesmo a si mesmo, né, assim, o que essa pessoa tem que fazer é tentar encaminhar o amigo, ou se encaminhar a si mesmo, para um tratamento com profissionais, né, que realmente são as únicas pessoas que vão poder atuar, que têm as ferramentas para atuar nessa melhora, né? Sim, eu diria, se for uma criança, um adolescente, busque um adulto para falar sobre isso, né? O professor ou o pai que vai conseguir falar melhor com a escola para falar sobre esse assunto. E a escola, a instituição no geral, mas se for uma companhia, um outro lugar também, ter uma lista de profissionais, né? Tanto a nível público, quanto privado, quanto de plano e sabe, ter uma lista mesmo para indicação, o que for melhor para aquela pessoa. Mas realmente não tem muito assim que fazer a não ser apoiar, sabe? Com exceção dos professores que podem mudar a cultura daquele ambiente, né? Podem ajudar a esse nível. Mas eu acho que uma outra questão que também faz com que as pessoas não busquem é que uma das coisas que a Raquel falou foi essa questão do controle. Esses comportamentos dão controle, não só a nível psicológico, então da minha sensação de ter controle sobre a minha vida e o meu corpo, mas também efetivamente muda o corpo. Sim. Muda o corpo. Tanto é que tem a interrupção da menstruação e outras coisas mais sérias, né? Então, o que acontece é, essa pessoa, ela imagina que o tratamento vai tirar qualquer controle que ela tinha do corpo dela e vai piorar e vai tirar ela de um sonho de ser bailarina profissional, porque era isso que... Enfim, na cabeça dela, é isso que pode sustentar o sonho dela. Sim. Né? Então, eu acho que talvez uma dica para quem está passando por isso é entender que não é por aí, sabe? Não é por aí. Você pode ter uma alimentação super saudável, você pode ter apoio, você pode ter profissionais ali com você. Hoje, cada vez mais existem profissionais preparados para isso, em diversos níveis, né? Como eu falei, no plano, se for caso, até no público, no privado, enfim. Mas entender que você pode ter acesso a esse tipo de apoio, mesmo que isso não aconteça na sua escola. As escolas também buscarem ter o máximo esse apoio, né? Terem pelo menos parcerias com profissionais, né? Enfim. Entender que existem muitos meios saudáveis de atingir o objetivo, de repente de um físico ideal para uma determinada companhia. Sim. A gente sabe que determinada companhia tem um padrão físico, então existe uma maneira saudável de chegar lá. Sim. Você não precisa abrir mão do seu sonho para isso. E muitas vezes, eu e a Raquel representamos isso, o final de um sonho. E não é por aí, é só uma ilusão, né, desse final de sonho. É uma ilusão porque essa pessoa nunca teve esse apoio. Ela nunca teve profissionais ali do lado dela, pessoas capacitadas, né? Não só profissionais pensando em um educador físico, um psicólogo, um nutricionista, mas também até o professor, porque a formação do professor não inclui esses aspectos, né? Então, não tem toda essa formação a nível nutricional, a nível psicológico, a nível de treinamento. Então, isso é só um resultado da falta que essa pessoa teve na sua história. E não o que é de fato a realidade, né? Então é um pouco desconstruir isso e entender que na verdade aquele profissional tá ali para te ajudar e não o contrário. Então, claro que para as pessoas que não estão passando por isso, não é por aí a dica, né? A dica é muito mais de apoiar aquela pessoa e tudo mais, e entender o que tá acontecendo e ajudar
a buscar um cuidado de fato. Sim. Mas para quem tá passando por isso, às vezes é muito mais de desmistificar certas coisas para conseguir efetivamente buscar um tratamento. Perfeito. Olha, se existe perfeição, foi essa fala aí, hein? Foi mesmo, assim. Não, eu acho que foi super bem colocado, assim, super. Eu acho que você conseguiu explicar direitinho esse ponto, né, que muita gente se encontra de querer buscar ajuda, mas ter a sensação de que, no meu caso, por exemplo, de que eu vou engordar essa pessoa, né, de que eu vou fazer ela comer tudo que tiver e tal, e realmente não é por aí. Eu acho que um tratamento com nutricionista visando uma melhora de relação com a comida e comportamento alimentar é justamente te dar autonomia para fazer isso, né? A sensação que o transtorno alimentar ou que uma relação conturbada com a comida e com o corpo te dá é justamente essa falsa sensação de controle, né? Mas que não é real, né? O controle ali, ele não é real. Ele pode a qualquer momento virar um descontrole. Sim. Então, a gente vai realmente explorando tudo isso e te dando mais consciência e autonomia para poder lidar com a alimentação e com o corpo de uma forma muito mais sustentável, leve, saudável, mentalmente, fisicamente, né? Que então, não te tire energia de fazer aula. Exato! Gente, eu tenho excelentes experiências com bailarinos e bailarinas que passaram a comer de uma forma mais saudável e relataram essa melhora da energia para ensaiar, para dançar. Isso é maravilhoso, sabe? Eu acho que a gente começa a ver na prática assim, que realmente uma orientação adequada, um apoio, muda muita coisa. A gente não fala de cura, que nem a Maria falou, né? Porque cura também seria uma busca pela perfeição, né? Que não existe. Mas a gente fala de uma melhora muito significativa, abrir espaço, né, para outras coisas na sua vida, que não seja comida e corpo, dieta, emagrecimento, peso, checagem, espelho e tal. Então, se você se identificou ou se você acha que alguém perto de você tem algum desses sintomas, busque ajuda e não entenda que isso vai ser uma derrota, né? Pelo contrário, pode ser o início de uma nova etapa da sua vida, de que você pode pensar em várias outras coisas que não seja só a comida e o corpo, né? E, importante, só um último ponto. Busque profissionais especializados. Não é qualquer nutricionista, por exemplo, que atende transtorno alimentar ou questões comportamentais. Sim. Tem muito nutricionista que é bem mais tradicional, então assim, que realmente passa uma dieta e isso pode piorar o quadro. Pode piorar todos esses sintomas. Psicólogo também. Eu já ouvi muito psicólogo indicando sai da dança. Né? Ai, credo! Gente, aí não dá, né? Me ajuda a te ajudar, né? Não. Mas é o mais comum. Meu Deus, então, assim, tem alguém que ou tem algum conhecimento, assim, já teve alguma experiência na área, para conseguir realmente ajudar efetivamente, né? Porque senão a pessoa pensa, bom, o meu único caminho é sair da dança, o que eu faço? Ou eu fico assim, ou eu fico doente, ou eu saio da dança. Como se a dança fosse o problema, né? Como se a dança fosse o problema, exato. Sim. Gente, muito bom, amei. É sempre muito bom conversar com vocês, discutir esse tema que a gente cansa de falar, né? Mas é preciso, é muito importante falar sobre esses assuntos. Então, estou muito feliz de trazer vocês aqui. E só pra gente fechar de verdade agora, eu queria que vocês falassem aí, quem quiser, por exemplo... Raquel faz consulta online, Maria faz atendimento online, para quem quiser aí já pegar o contato de vocês, como é que faz? Gente, no meu caso é só buscar por Psicologia da Dança no Instagram, eu ofereço consulta online, sim. E, enfim, outros trabalhos com escolas, companhias, etc. Mas me busca por lá. Sou uma pessoa super acessível, assim, é só mandar uma mensagem. E a Bela sabe, sim, né? E a gente conversa, eu te ajudo como eu puder, e é isso. E você, Raquel?
Eu atendo online e presencial também. Estou em São Paulo, no bairro de Perdizes. Mas a consulta online funciona super bem, assim, às vezes as pessoas falam, mas como que vai fazer, né, tal. Funciona, gente. Me especializei nisso durante 2 anos de pandemia. Tá tudo certo. É verdade. Mas quem quiser vir aqui presencialmente também, meu consultório fica aqui em São Paulo, nas Perdizes. E o meu arroba é wellmove no Instagram. Também tem todos os meus contatos lá. E quem quiser pode me mandar uma mensagem. Acho importante, porque se você sentiu aquela vontadezinha de mandar mensagem pra gente, manda, gente. Manda. Não pensa 2 vezes. Terminou aqui, já manda. Pelo link que eu vou deixar aí na descrição. Vou deixar o link das meninas aí na descrição pra vocês realmente entrarem em contato, porque é essencial que se fale e se converse sobre isso, né? No nosso querido meio da dança. Gente, muito obrigada. Quero agradecer todo mundo que tá nos escutando até agora. Agradecer vocês mais uma vez. E é isso.